Você acha que o fascista de 2022 vai se inspirar no fascismo do século passado? Não. É isso que a guerra na Ucrânia está mostrando para o mundo e deve servir de alerta para o Brasil nesse ano eleitoral. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e não terminei meu pós-doc em guerra na Ucrânia via WhatsApp depois de ter me formado em infectologia pelo Twitter para debater Covid, que aliás está matando 1000 pessoas por dia no Brasil, mas virou um assunto tão 2021, né gente? O que eu estou fazendo é buscar análises de gente relevante e se eu achar que tem a ver com a realidade do nosso país, trazer para a gente discutir aqui citando as fontes. É o caso de um longo artigo que eu li hoje, assinado por uma ganhadora do prêmio Pulitzer, que se chama Annie Applebaum. A Annie é uma escritora e jornalista dos Estados Unidos que escreve sobre leste europeu como especialidade. Ela já morou na Inglaterra e hoje está na Polônia, casada com um político membro do Parlamento Europeu. O que o artigo dela tem a ver com a gente? O que ele tem de relevante? Ele ajuda o Brasil a entender melhor por que o Bolsonaro foi correndo, abanando o rabo atrás do Putin. O artigo, que eu vou deixar link no post fixado e é extenso, começa com ela dizendo como mudou muito rapidamente a percepção global sobre Rússia e Ucrânia por causa da maneira com que seus líderes agiram. O Zelensky, da Ucrânia, está lá, não fugiu, pediu apoio da comunidade internacional, denunciou o ataque e o Putin está só subindo o tom contra a Ucrânia e contra o mundo ocidental. Hoje, o chanceler russo deu uma entrevista falando que a única alternativa às sanções econômicas é a bomba atômica. Eles invadem o país vizinho, alegando que se sentem ameaçados pelo mundo ocidental por causa do país vizinho. O mundo ocidental age com sanções econômicas, avisos, ajuda o país invadido e a resposta é ameaçar jogar a bomba atômica, sabe-se lá em quem, confirmando que sim, o mundo precisa da OTAN e precisa ter medo do expansionismo russo. Mas aqui sou eu falando, então eu vou ler um trecho do artigo da Annie para poder falar de Brasil depois. O que ela diz é o seguinte: Zelensky, o presidente da Ucrânia, comoveu as pessoas, até mesmo os CEOs de empresas petrolíferas, até mesmo diplomatas entediados, acostumados a pronunciamentos mecânicos. Enquanto isso, o discurso paranoico de Vladimir Putin assustou até quem elogiava a sua sabedoria apenas alguns dias atrás. Ele não é de fato alguém com quem você possa fazer negócios, como muitos em Berlim, Paris, Londres e Washington acreditavam falsamente. Ele é um ditador de sangue frio, feliz em matar centenas de milhares de vizinhos e empobrecer sua nação, se isso for necessário para permanecer no poder. Seja qual for o fim da guerra, e muitos cenários ainda são imagináveis, já vivemos em um mundo com menos ilusões. E é isso, o Putin pode até ganhar na Ucrânia. No mundo, ele já perdeu. Na Europa, o impacto dessa invasão é gigantesco e a gente tem que se perguntar: quem se alinhava com Putin até a guerra? Quem continuou ao lado dele, mesmo depois do início dos ataques? Quem falou que é melhor deixar ele lá e fazer o que ele tem que fazer? Quem levou o filho, marqueteiro, especialista em fake news, para uma viagem às vésperas do início da invasão? Eu sei que esse foi o tema do meu último vídeo, mas a questão proposta aqui hoje é outra. Você acha que o fascismo, hoje em dia, falo de fascismo no sentido amplo, não fascismo do Mussolini, fascismo como movimento ultranacionalista, militarizado, conservador, populista, de extrema direita, baseado num líder forte, com inimigos internos e externos que precisam ser eliminados. Enfim, você conhece. Mas você acha que o fascismo de hoje vai ter a cara do Mussolini ou do Hitler? Não. Ele já está aí e tem a cara do Putin, a cara do Orbán, da Hungria. Eu não vou falar a cara do Bolsonaro, porque a gente tem eleições esse ano. Se as eleições forem limpas, se o Bolsonaro não contestar o resultado, caso perca, a gente vai ter vivido um pesadelo de 4 anos e milhares de mortes numa pandemia por uma má escolha. Mas vida que segue. Mesmo se ele ganhar e ficar mais 4 anos, prolongando esse pesadelo, em eleições limpas, não dá para dizer que ele é ditador. Desde já, o que eu acuso aqui é que não estão sendo eleições limpas. O presidente usa a máquina pública para fazer campanha todo santo dia. É só o que ele faz. Para ser equilibrado, como eu sempre procuro ser, sem destruir a democracia, Bolsonaro é só um aspirante a autocrata. Fica mais fácil chamar ele de incompetente, até de genocida, do que de ditador. Com um mandato ou 2.
Mas como esse nosso governo atual é praticamente um governo militar, e como o ministro da Defesa, Braga Neto, é um general, e vem falando de novo sobre eficiência do sistema eleitoral, sobre inimigos esticando corda, sobre a bênção de trabalhar para um presidente messiânico que Deus colocou lá, criticando duramente o discurso do Barroso no TSE, que nada mais foi do que uma resposta às ameaças explícitas que o Bolsonaro fez contra o STF, contra as urnas eletrônicas, enfim. Como está esse elefante na frente de um país anestesiado, que é esses militares podem não querer ir embora, sim, precisamos estar atentos a onde e com quem Bolsonaro está se aliando no cenário internacional, antes do caos do fomos roubados, com militares PMs bolsominions armados matando a comunistada. Aí eu vou voltar ao artigo. A Anne Applebaum fala que os alemães, por causa, obviamente, da Segunda Guerra, sempre se posicionaram como pacifistas, ignoraram outros conflitos menores na região, conflitos de fronteiras e tal, mas abrindo aspas. No sábado, em um discurso de 30 minutos, o atual chanceler alemão, Olaf Scholz, jogou tudo isso pela janela. A Alemanha, disse ele, precisa de aviões que voam, navios que navegam e soldados que estão perfeitamente equipados para suas missões. As forças armadas da Alemanha devem refletir seu tamanho e importância. Olha quem acordou. E a Anne continua dizendo que o governo alemão vai enviar armas para a Ucrânia com apoio de 78% do público alemão, que agora diz que aprova gastos militares muito mais altos e pagará com prazer por isso. Esta é uma mudança fundamental na definição que a Alemanha tem de si mesma. Finalmente, os alemães, olha que importante, entenderam que a lição de sua história não é que a Alemanha deve permanecer para sempre pacifista. A lição é que a Alemanha deve defender a democracia e combater a versão moderna do fascismo na Europa quando ela surgir. E o artigo segue dizendo que essa guerra foi um choque de realidade para quem pensava no continente europeu unificado. Agora a Europa quer a Ucrânia na União Europeia. Enfim, entendeu que a ameaça é o Putin. E a Rússia? Mais um trechinho do artigo, é o último. Nesse momento, muitos russos nem percebem o que está acontecendo na Ucrânia. A televisão estatal ainda não admitiu que os militares russos atacaram Kiev com foguetes, bombardearam um memorial do Holocausto ou destruíram partes do centro de Kharkiv e Mariupol. Em vez disso, os propagandistas oficiais estão dizendo aos russos que estão realizando uma ação policial nas províncias do extremo leste da Ucrânia. O público não recebe informações sobre baixas, danos de guerra ou custos. A extensão das sanções não foi informada. Imagens vistas em todo o mundo, o bombardeio da torre de televisão de Kiev, hoje, por exemplo, não podem ser vistas no noticiário russo da noite. Essa é a Rússia. Esse é o governo Putin. E os neonazistas da Ucrânia? Então, horríveis, racistas, cultuam o pior regime da história e sim existem, e são muitos. E estão combatendo os russos? Indefensáveis. Mas estão buscando inspiração num regime que tombou em 1945. Hitler se matou num bunker em 1945. Vai existir sempre gente racista, xenofóbica, homofóbica, para defender aquelas ideias indefensáveis em nome do legado dele. Mas nunca vão ser a maioria. Pelo contrário, a maioria vai se dizer contra o nazismo e, ao mesmo tempo, pode, sem perceber, apoiar muitas pautas parecidas, só que dando outros nomes e justificativas. Em vez de somos uma raça superior, defendemos a cultura ocidental da invasão de imigrantes islâmicos, mexicanos ou negros. Em vez da homofobia, proteção da família e respeito ao que nos ensina a palavra do Senhor. Isso está acontecendo. Isso se revelou agora com Putin como uma ameaça mais real do que o jihad islâmico para a gente. E onde o nosso presidente se encaixa nesse cenário? Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é sempre muito importante. Estamos numa pandemia. Se for sair, é prudente usar máscara. Obrigado, profissionais de saúde.